Graça e paz. Eu trouxe 3 tópicos aqui hoje para os jovens, falando sobre a importância do nascer de novo, do batismo nas águas e da ceia. Quis trazer para os jovens, e esse vídeo é direcionado diretamente para os pais dos jovens aqui da igreja, para que os pais dos jovens, como eles não estão vindo, aqueles que não estão vindo, instruam seus filhos. E não é uma direta, nem é uma cobrança, mas por causa da importância que tem a ceia, eu trouxe isso aqui para os jovens, para eles terem um conhecimento melhor nessa área e eles entenderem por que estão ceando. Então eu trouxe 3 tópicos: a importância do nascer de novo, o batismo e a ceia. Juntei esses 3 tópicos. No livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, até o versículo 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeira importância aqui, o nascer da água e o nascer do Espírito. Tem duas importâncias aqui. Tem 2 coisas importantes para nós sabermos. O nascer da água, o que é o nascer da água? É o batismo, aquilo que o próprio Jesus fez. E o nascer do Espírito é quando você se converte e se arrepende de seus pecados, e você quer uma vida nova em Cristo Jesus. Então, o que é que acontece? Quando nós nascemos do Espírito, a gente procura também se batizar, porque o próprio Jesus, sem dever nada e sem pecados, ele se batizou. Então, é um compromisso que nós assumimos ao homem, é um ato profético que nós assumimos aqui na terra. E quando nós se batizamos, as pessoas veem. Mas também tem que ser batizado no Espírito, que é o que ele fala no versículo 5. Que nós temos que ser batizados no Espírito. E o Espírito é quando você tem a convicção que você quer um compromisso com Deus. Então o primeiro tópico foi esse, o nascer de novo. Está lá no livro de João, capítulo 3. Segundo tópico, o batismo. E eu quero pegar o texto aqui, que está lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A palavra, ela diz que João Batista já pregava sobre o batismo, que as pessoas já se batizavam antes mesmo de Jesus se batizar. Por quê? Esse batismo da água significa o batismo do arrependimento. Você está mostrando ao mundo ali que você se arrependeu dos seus pecados, aquilo que você praticava de errado. E a partir dali, você assume um compromisso com Deus. Essa é a parte física, quando você se batiza. Quando Jesus foi se batizar, João Batista disse que ele não era digno nem de amarrar as percatas dos seus pés. E Jesus disse: não, convenha que eu seja batizado. Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele queria mostrar ao mundo um ato profético que estava sendo feito naquele lugar, o batismo das águas. Isso aqui não significa que vai levar você à salvação ou não, porque na salvação vai ter muita gente que vai perder a salvação mesmo sendo batizado. E tem gente que não teve a oportunidade de ser batizado nas águas, mas foi batizado no Espírito, reconheceu Jesus e ele foi salvo. Um exemplo que nós podemos dar na Bíblia é o ladrão que estava na cruz. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso.
Então, para justificar esse texto e mostrar a vocês com outro texto que o batismo não leva à salvação, mas ele é muito importante para um compromisso com Deus, com o povo de Deus aqui na terra, e ele é muito importante, nós temos que fazer. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Nesse texto aqui, ele explica que quem crê e for batizado será salvo. Só que a continuação do texto diz: quem porém não crê será salvo. Ele não diz quem não for batizado e não crer será salvo. Por quê? Porque você pode crer e não ser batizado, mas você será salvo. Se você não tiver como se batizar, né? Então você pode ser salvo sim. Mas se você tem a oportunidade de se batizar, se batize, porque o próprio Jesus se batizou. E essa vem a importância para o terceiro tópico, né, que é a ceia do Senhor. Muitos jovens, por isso que eu estou direcionando esse vídeo mais para os pais aqui da igreja. Muitos jovens não entendem a importância, o compromisso que é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, tanto ela traz bênção, como também ela pode trazer maldição. E muitas vezes nós trazemos os jovens para cá e não explicamos a ele isso. E talvez ele não tenha se batizado. Por isso nós temos o culto dos jovens e explicamos para eles. Trazemos para eles esse texto bíblico. O que pode, o que não pode fazer, como podemos melhorar. E às vezes tem algum aí, né, você que é pai aqui da igreja, tem um filho seu que está ceando e você não explicou isso a ele, a importância da ceia do Senhor. Então lá no livro de 1 Coríntios, aí a gente vai para o terceiro tópico para nós finalizarmos esse vídeo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu, em parte, o creio. Paulo estava falando aqui que tinha dois grupos dentro da igreja. Um sabia a importância da ceia, o outro não sabia a importância da ceia. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Os aprovados eram aqueles que sabiam o significado da ceia porque estavam ceando. Então esses aí eram conhecidos no meio deles. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ele estava dizendo aqui que as pessoas não estavam indo com o significado da ceia. Muitos iam para lá para comerem e se embriagarem, e não com o objetivo que era a ceia, o foco verdadeiro que era a ceia. Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto certamente? Não vos louvo. Ele está dizendo aqui: por que vocês não comem em casa? Porque se vocês estão na igreja apenas para comer e beber, isso vocês podem fazer em casa. Vocês estão na igreja para cear, para participar da ceia do Senhor por um objetivo, e tem que entender por que estão ceando naquele momento. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse é o significado da ceia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Então, quando nós estamos ceando, é em memória de Jesus. A gente não vai cear para comer e beber apenas. Tem que saber porque nós estamos indo cear. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aí vem a importância de nós sabermos por que estamos ceando. Versículo 27. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Você que bebe e ceia sem saber o significado e está ceando ou está ceando indigno de cear, se você está em pecado, se você não se batizou, se você não se arrependeu dos seus pecados, você está sendo réu do sangue de Jesus. A importância da ceia, ela é muito importante. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. É a Bíblia que está falando. Versículo 30 e último. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nesse versículo aqui, ele explica que é uma das razões porque tem tantas pessoas dentro da igreja, fracos e doentes. Nós podemos trazer para a vida natural e para a vida espiritual. Quando você está com uma doença física e não sabe qual o motivo daquela doença, se não for a alimentação, uma das coisas também é a alimentação, você pode estar atraindo para você doença no físico e também no espiritual. Se você está indigno tomando a ceia do Senhor e você está esfriando dentro da igreja, não consegue fazer nada, não consegue nem cultuar, nem ouvir direito a palavra, você sai de dentro da igreja, anda 10 passos, esqueceu do que foi pregado naquela noite. Talvez você esteja tomando a ceia do Senhor indignamente. Talvez você não queira vir para o culto dos jovens, não tem nem motivo para vir para o culto dos jovens. Talvez você esteja tomando a ceia do Senhor indignamente. Talvez você não tenha comunhão com seus irmãos e julgam e até pega a palavra bíblica para julgá-los. Talvez você esteja tomando a ceia indignamente. Então esse videozinho de 15 minutos vai direcionado para os pais e para os jovens dessa igreja. Olhe esse vídeo, leia esses textos que eu li, leia mais, leia o texto e o contexto e passem por filho de vocês. Porque nós como pais, nós temos a responsabilidade de passar o ensinamento para os nossos filhos. E aqueles que não puderam vir, tem esse vídeo agora para que vocês leiam esses textos que foi falado aqui. E estudem ele para que vocês não errem. Esse texto é mais para que aqueles que ainda não se batizaram entendam a importância do batismo. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo culto dos jovens.